Hoje está voltando ao governo Ibanez Rocha, que recém foi reeleito em primeiro turno para governador do Distrito Federal e foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não foi nenhum ministro do Tribunal Superior de Justiça, como diz a Constituição. Foi o ministro do Supremo que o afastou por 90 dias. Só que no 66º dia ele decidiu que o governador poderia voltar imediatamente, porque não resolveu nada, né? Apenas apareceu como uma espécie de bode expiatório. Não houve mais segurança para as investigações, não se descobriu nada pelo fato de ele estar afastado do governo, não aconteceu nada. Ou seja, foi inútil para as investigações, né, e nocivo para a administração pública do Distrito Federal. Tudo isso aumenta a necessidade de haver uma CPI no Congresso Nacional para investigar tudo. Por exemplo, por que o governador foi afastado? Por que não foi afastado pelo Tribunal Constitucional competente, que seria o Tribunal Superior de Justiça, né? Por que motivo ele foi afastado? Quais foram as vantagens disso e as desvantagens? Quem se responsabiliza por isso? E tanta outra coisa, né? E olha, já existem 191 assinaturas de deputados, são 20 a mais de que as necessárias, e 35 assinaturas de senadores, que também está ultrapassando aí 8 assinaturas do mínimo necessário, né? Mesmo com gente retirando a assinatura para ganhar alguma vantagem do governo. Eu não entendo por que o governo não quer, tem medo de quê, né? E por que o senhor presidente do Senado, que tem que ler o requerimento numa sessão conjunta de Câmara e Senado, sessão do Congresso, já não leu o requerimento, porque está cumprida a necessidade de assinaturas. Isso está cumprido. Por que o Rodrigo Pacheco, o que está esperando Rodrigo Pacheco? Enquanto isso, no Legislativo de Brasília, do Distrito Federal, continuou uma CPI, prossegue uma CPI, agora convocando o general Augusto Heleno, que é um 4 estrelas da reserva, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, né? Significa que ele chefiava a segurança do Palácio do Planalto. Foi convocado, não sei, dá alguma informação a respeito do que acontecia antes de 31 de dezembro, né? Eu acho que o passo seguinte será convocar o atual general que está lá no Gabinete de Segurança Institucional para explicar o que falha houve da segurança do Palácio do Planalto, né? Que certamente não foi falha da Polícia de Brasília, que cuida dos logradouros públicos e não do interior do Palácio. As portas se abriram, as pessoas entraram e começaram a quebrar tudo. Daí a necessidade, sim, de uma CPI no Congresso Nacional, porque a CPI local tem o seu enfoque, já pediu as imagens das câmeras do Palácio do Planalto, que parece que botaram em sigilo essas imagens, não sei porquê, né? A CPI local pediu, mas tem que sair uma CPI de deputados e senadores, já tem assinatura suficiente, está esperando a vontade do senhor Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, representante de Minas Gerais. Eu ontem falei aqui de algo que eu apelidei de picanha voadora, aquela ideia do ministro Márcio França, dos portos e aeroportos, de passagem aérea a R$200. Cheguei a perguntar, Manaus-Natal a R$200? Só uma companhia da chamada low cost, de baixo custo, que poderia fazer uma coisa dessa, porque o ministro disse que não vai ter subsídio, né? E que tinha os privilegiados, os funcionários públicos que ganhassem menos de 6.800, estudantes que já tinham recebido financiamento, né, aposentados e pensionistas, e que ainda seriam financiados em 12 pagamentos, 2 vezes por ano, pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. E isso foi divulgado. Aí o presidente Lula chamou os ministros da área social, não estava lá o ministro Márcio França, e passou um pito em todo mundo, irritado. Disse, olha, ministro não tem plano, quem tem plano é o governo. Se o ministro tiver um plano, traga para o governo, para o gabinete civil, para avaliar a execuibilidade do plano, né? Saber se o ministro da Fazenda, se a ministra do Planejamento dispõe de recursos para tal plano. E aí, se for aprovado o plano, aí, palavras do presidente Lula, aí o autor da genialidade poderá anunciar, ou seja, estava bravo mesmo.
Eu acho que ele está bravo também porque saiu uma pesquisa aí mostrando que operadores de mercado, só 2% acham que a política econômica Haddad e Lula está certa. 98% dizem que está errada. Está pegando também lá no Boric, no Chile, que está com mais de 60% de desaprovação, né? No Petro lá da Colômbia, também esquerda. O Fernandes está pegando 103% de inflação anual. O presidente Lula deve estar preocupado com isso. E eu disse aqui ontem, né, que era uma picanha voadora e que certamente o ministro Márcio França não tinha conversado com as aéreas, não tinha avisado os russos, como diria, não tinha combinado com os russos, como diria o Garrincha. E realmente não combinou. As aéreas foram surpreendidas, tanto quanto o presidente da República. Ou seja, não combinou com russo algum. De Brasília, Alexandre Garcia.